que ela falou pra mim da questão de do jeito de Maurício, que eu ainda que ela, a gente foi comprar uma coisa no mercado, aí eu falei em pensamento, coça o bolso, Gabriela, entendeu? E fiquei olhando pra ela. E ela fez assim pra mim. Aí, quando a gente chegou aqui, né, ela pegou e eu tava agindo daquela forma com a Gabriela porque eu vi o comportamento que ela agiu em cima, né, de mim por causa de Felipe, né? E a forma como ela agiu em cima de Maurício por causa de Felipe, né? Por isso que eu agi daquela forma. E eu fiquei observando ela, né? Que ela pegou e ficou falando comigo, né? Aqui no apartamento. Ah, porque eu agi do jeito com você, porque você, por causa de Felipe, você queria ficar lá no Rio Grande do Sul, né? E começou a falar um monte de coisa. Que brigou comigo por causa das coisas, né? E que você não tava pensando nem em mim, que você tava isso, que aquilo, que queria vender as coisas, que queria. Me disse um monte de coisa. Aí eu olhei pra Gabriela e falei assim, não, Gabriela, eu ia ficar no Rio Grande do Sul, certo? Não era por causa de Felipe, não, né? Que foi o que eu falei pra ela. Que foi o que aconteceu, né? Quando o Rodolfo pediu pra gente poder sair da casa de Gustavo e largasse tudo lá, né? Eu... E quando eu vi que você tava indo a caminho de Eduardo, eu pensei, porque foi quando o Belém falou, não, o Rodolfo falou, você vai morar com Eduardo e Gabriela. Eu falei, eu vou morar com Eduardo e Gabriela? Não vou não, entendeu? Que Belém falou, Gabriela gosta muito de você. Eu falei, eu sei que ela gosta. Entendeu? Que Belém ainda falou assim, você se ama. Aí olhou pra Gabriela e pra mim. Aí olhou pra Rafinha e Nuna e falou, você se ama. Entendeu? E eu fiquei me perguntando por que ele disse isso, né? Aí eu peguei e fiquei observando essa atitude de Gabriela, né? Aí depois eu vi, que eu peguei e comentei com ela, que eu vi a forma como o Maurício tratou Felipe, né? Felipe comprou um uísque, né, pra poder beber com o Maurício, né? Que gostou muito de Maurício e tudo, né? E você foi e fez Maurício agir daquela forma, em brincadeira em cima de Felipe. Que Belian chegou pra mim e falou assim, Denise, largue tudo aí e vá pro show com o Felipe, porque senão o Felipe vai ficar chateado e vai ser com você, entendeu? Largue aí. E eu fiquei observando a atitude de Maurício por causa de Gabriela, né? A Gabriela, eu fiz isso mesmo, eu fiz Maurício agir daquela forma. Eu falei, pois é, por que você fez Maurício fazer aquilo? Né? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Né? Por que você fez Maurício fazer aquilo e Felipe gostando muito de Maurício? Entendeu? Tanto que quando chegou no ônibus, Felipe pegou o uísque dele, né? E falou, é meu amigo, né? E ficou todo triste por causa disso, né? Aí Gabriela pegou e ficou assim, olhando. Eu falei, pois é, né? Eu falei assim, pois é, precisava você fazer isso, né? Afastar ela, porque tinha que afastar. Aí ficou falando a questão das coisas. Porque você queria pegar as coisas de Gustavo e dar pra Felipe ficando pra cara dela. Eu falei, não, Gabriela, as coisas eu iria vender, né? E eu ia dividir o dinheiro comigo e você. Mesmo você indo morar com o Eduardo pra você não passar dificuldade. Entendeu? E eu só falei sobre a questão do computador porque eu sabia, né? E quando eu retornasse, eu não, mesmo que minha mãe desse algum lugar pra eu poder morar, né? Já que minha mãe já estava falando que ia dar um apartamento para eu poder morar com meu filho, né? Eu não iria conseguir, né, ter condições de comprar um computador para que meu filho possa estudar, entendeu? Por isso que eu pensei em levar o computador de Gustavo, que foi o que Gustavo me deu, foi isso que aconteceu, né? Aí ela pegou e ficou me olhando, eu falei, pois é. Então eu ia vender os materiais e ia dividir o dinheiro com você, e a maior parte eu ia dar para você. Né? E só pedi para você pegar os materiais de Gustavo na mão de Cristiano, porque Belian me pediu para não deixar as coisas de Gustavo na mão de Cristiano. Né? Como eu ia conversar com o Cristiano o que iria acontecer, né? O que estava acontecendo. E teve um irmão espiritual que apareceu na frente e disse, Gabriela, não se meta. Né? Que na época, quando eu falei para ela, tá dizendo para você não se meter, e você foi se meteu e afastou o Cristiano. Né? E eu fiquei observando, tanto que quando o irmão veio e ela ficou falando dessa forma comigo pelo WhatsApp, falando de Danilo, falando de Rick, né? Essa situação toda, eu comecei a alimentar.
Que o irmão falou, você quer todo mundo? Eu falei, eu quero todo mundo. Você não sabia disso, não? E ficar olhando pra cara dele, entendeu? Na verdade, não era. Eu era daquele jeito com ela porque eu queria entender também porque ela era daquele jeito comigo, né? E também eu era daquele jeito com ela porque eu tinha que entender o porquê que Denise observa Gabriela, né? Até que Belial veio nesse apartamento e pegou e falou, Denise, não seja inimiga de Gabriela não, que Gabriela é sua irmã. Aí eu falei, não, eu não sou inimiga de Gabriela não. Depois que eu vim entender o que é o ser inimiga, né? Aí falou, Denise, Gabriela é assim com você porque você é assim com ela. Aí eu falei, mas eu sou assim com ela, né? Eu pensando, eu sou assim com ela porque eu tenho que entender. E também porque tem coisas aí que não é nem porque eu sou assim com ela. Tem pessoas por detrás disso, né? E eu queria entender. E o comportamento da mãe dela também eu ficava sem entender. E ficava me perguntando por que que Rick, né? Quando eu, antes de conhecer a mãe de Gabriela, que eu senti que a gente ia ser amigas e Rick foi e afastou, né? Que eu falei, quando a gente tava na Kombi de minha mãe, eu peguei e falei assim, Rick, eu queria que a mãe de Gabriela fosse minha amiga, né? E eu amiga dela. Porque eu senti na época, eu vi, né? A distância, a natureza dela, quando a gente chegou na porta da casa de Gabriela, eu vi que nós duas iríamos ser muito amigas, né? E iria ser uma situação que ia ajudar até a gente, entendeu? E Henrique foi e trouxe pra perto dele, né? Que foi um dos grandes erros de Henrique, né? Aí ela pegou. E ele pegou e falou assim: Denise e Gabriela é assim com você por causa de Danilo, Denise. É por causa de Danilo, entendeu? Até eu entender o que era o por causa de Danilo, né? O que é que a família tava por detrás, se envolvendo com Danilo, né? Levando situação, né? A casa queimou, foi por causa de Denise, que foi com Gabriel. As coisas aconteceram, foi por causa de Denise. As coisas que teve isso, foi por causa de Denise, né? Várias coisas que aconteceram, você teve situação lá com o Gustavo em 2013, que foi que a Afrodite falou, se você quiser voltar para aqui pro sul, um dia você pode, mas não agora, por causa de Gustavo, né? E Belial tinha falado, Gustavo não descansa, né? E falou, satanista só se fode, né? Aí falou assim, Felipe só se fode. Aí falou, Oliveira, que nome pesado, né? E eu fiquei observando, né? O que é satanista só se fode, né? Gustavo não descansa, né? Felipe só se ferra, entendeu? E Oliveira é um nome pesado, né? O que é Oliveira de verdade? Hoje eu entendo o que é Oliveira, né? Aí eu peguei e vim entendendo as coisas. Eu falei, né? E eu observava determinada situação. Aí eu fui Aí ele foi e contou a situação, né? Que eu já tinha falado sobre isso, né? Do problema de Gustavo, né? E falou os seres superiores que vieram, né? Igual o maior Lúcifer, né? Igual a Lúcifer. E falou o que sofrimento não faz, o que sofrimento não faz, né? Em relação a mim, né? E explicou várias situações, que isso eu já falei, né? Aí eu peguei e teve essa situação de Maurício que eu peguei e contei pra Gabriela, né? Aí depois dessa situação, teve a situação que eu vou falar rápido, né? Teve essa situação de Gabriela grávida, aí Belial veio e me pediu pra poder ajudar a Gabriela, né? Antes disso, Belial tinha me pedido pra eu ajudar a Gabriela com Danilo, né? Denise ajuda a Gabriela com Danilo, né? Na época eu queria entender o que era ajudar a Gabriela com Danilo, por isso que eu deixei, né, ela e Gabriela vir pra cá, ele e Gabriela vir pra cá, pro apartamento de minha mãe, né, até eu entender o que era ajudar a Gabriela com Danilo, né, que o Danilo é a família de Danilo, né, o jeito da família agir em cima de Gabriela, né, que nem Danilo sabe o que foi que a família dele fez com ele também. Aí eu peguei e fiquei observando, mesmo que ele venha ficar do lado da família dele, né. Aí eu comecei a entender, né, o que foi que fez em relação a Danilo, né? Todo mundo junto em cima de Danilo, né? Até chegar a Gabriela. Aí depois a Gabriela conversava comigo, né? As coisas que acontecia com ela, né? Aí ela falava de Rick. E eu alimentando. Aí quando falava de Felipe, ela se estressava, né? Ah, porque você tem dedo podre pra homem? Eu falei, igual a Jafé que falou isso pra mim, que eu tenho dedo podre pra homem, né? Denise, você é cheia de problemas. Felipe cheio de problemas, né? Felipe é muito novo. Você é velha, entendeu?
Como é que você pega e vai querer ficar com o Felipe? E eu observava a Gabriela dizer e pensava, por que a Gabriela acha que eu quero ficar com o Felipe, né? Eu ficava um tempão pensando nisso, né? E eu observava a Gabriela, né? E eu pensava, Gabriela deve ter algum sentimento por Felipe, né? Não é só questão porque ela veio em uma codificação primeiro, que ele chamou de iniciação, né? Que depois Letícia inventou um monte de situação, ritual, por que isso, por que aquilo. Ai, ainda teve minha voz falando isso, né? O pior de tudo é isso. Aí eu peguei e fiquei observando, né? Essa situação de Gabriela, né? Aí eu peguei e vi, né? Sobre as conversas. E eu alimentava o tempo todo o tempo, o tempo todo. E isso eu estava percebendo o que Rick tinha feito, né? Não era só isso também. Eu estava percebendo o que Rick tinha feito. Que é um dos pontos também que, no final de tudo, eu vou explicar, eu vou falar, né? Na história da minha vida, os maiores erros de Henrique, entendeu? E comigo, né? E que acabou errando também com os irmãos, né? Aí eu peguei e percebi essa atitude de Gabriela, né? E eu alimentava, né? Ela falava de satanismo. Aí eu falei da questão de Ricardo, né? Que uma vez Ricardo disse pra mim que somos células, entendeu? Que teve essa situação. Células mortas, um negócio assim. Que Belém ainda fala assim, no solto pra mim, lá na casa de cultos do La Fabiano, da instituição. Ela falou assim, Ricardo viaja, viu? Ricardo viaja, né? E Ricardo foi e falou isso, né? E depois ele foi e Gabriela foi e falou essa situação, né? Que eu falei pra ela da situação de Ricardo, que Ricardo falou pra mim que todo satanista, né, pra poder ativar o dom não, a matéria. Foi um negócio lá que ele explicou, né? Tinha que ter sexo. Aí eu fiquei revoltada, que eu peguei e falei assim, eu não acredito que Rick ensinou isso pra Ricardo. Entendeu? Eu não acredito nisso, que Rick ensinou uma idiotice dessa pra Ricardo. Só que eu contei pra Gabriela, Gabriela, vem cá, Denise. Só porque nós somos satanistas, tem que dar buceta pra todo mundo, é? Ela falou assim mesmo, né? Aí eu contando as coisas de Ricardo pra Gabriela, acho que ela pensou que era eu que tava falando, né? Acho que ela associou que era eu. Aí eu falei, não, Gabriela, foi Ricardo que falou, né? Não foi eu que falei, foi Ricardo que falou, né? Só que eu acho que ela tava pensando que era eu, né? E aí eu peguei e fiquei observando Gabriela, né? E ela me condenando, né? Que eu não soube me controlar na casa de Gustavo e que Gustavo começou com essa história de satanista, que ele agora é satanista. Eu falei, não, Gabriela. Gustavo ouvia as coisas que a gente conversava e por causa da atitude de Gustavo, eu não podia nem descer, né? Depois que eu vim entender, né, que quando eu mandei meu filho, né, pra cá, pra Salvador, com o cartão de vacina que tinha o número de Gustavo, né? Quem estava em contato era a minha mãe, que aí piorou, né, o comportamento de Gustavo comigo. Que chegava um ponto que eu não conseguia nem trabalhar, que Gustavo ficava em cima de mim, né? Então ela viu muito do comportamento de Gustavo e não tinha nem como eu sair dentro de casa, que ela dizia, que loucura é essa desse homem, né? Que chegou ao ponto de Belém dizer assim, Denise, eu vou te contar uma coisa que até você vai ficar chateada. Eu falei, o que foi? Gustavo, né, muitas vezes ele olha pra Gabriela, né, e deseja a Gabriela, né? E eu fiquei um tempão observando, né? Aí eu dizia, por que acontecem essas coisas com o Gustavo, né? E Gustavo chegar ao ponto de dizer pra mãe dele que, né, o pensar, ela é muito inteligente, então não é pra eu sair dessa... Tem medo que eu saia dessa porta e encontre uma pessoa melhor que ele. Pra uma pessoa que tem uma sequela do lado esquerdo do cérebro, né? E ser idiota por conta disso, ele tem um raciocínio em cima disso, é sinal que alguém implantou esse raciocínio na cabeça dele, né? De dizer que eu era muito inteligente, né? E eu fiquei observando, né? Aí eu peguei e vi essa situação de Gabriela, né? Eu fiquei um tempão observando Gabriela. Um tempão.
né? Nas conversas que ela tinha. E ela só me condenando, né? E ela condenava intencionalmente, né? Aí ela falou essa situação do psicopata, né? Inclusive, essa situação do psicopata, né? Ela me falou, né, de algo que ela entendeu. E depois de um tempo, eu vi uma situação de uma criança que se tornou psicopata, né? Era até dos Estados Unidos, né? Devido às coisas que aconteceram com ela, tanto que ela era muito fria, né? E eu só olhar pra foto, foi um caso de verídico, né? Eu puxei a energia dela e eu pude ver como era o que Gabriela tinha mostrado pra mim, né? Aí foi que eu falei, ó, o que Gabriela me falou é certo mesmo, né? Depois que eu vim entender, né? Aí eu peguei e observei a atitude de Gabriela, né? Só que até então eu não entendi por que eu não conseguia controlar meu dom. Até eu entender o que foi que Rick tinha feito. E que isso não foi só um agravante, né? O maior agravante foi outras coisas piores, né? Dos erros dele. Aí Gabriela foi e me mostrou, né? As coisas relacionadas às conversas, né? E eu alimentava, né? Eu mostrei pra ela que eu ia dar um livro pra Felipe do Motorhead. Ela não se dá livro pra homem, presente pra homem, não. Homem que tem que dar presente pra gente, né? Aí eu ficava observando, por que a Gabriela, quando eu falo de Felipe, ela age dessa forma, né? Ela fala de Danilo, eu falo de Rick. Quando fala de Felipe, ela vai agir dessa forma, né? E, e eu comecei a imitar ela, né? Da forma como ela tava falando, né? Que quando o Rick esteve aqui, ela falou, porque eu estive na casa de Rick. Que eu falei com meu pai, né? Aí meu pai me levou na casa de Rick. E Rick tá morando em um lugar longe pra desgraça. Ela falou assim mesmo, né? E que lá na Estrada do Coco, né? E quando eu cheguei lá, né? Tava Rick e Lúcia. Eu cheguei lá aí falou um monte de roupa de marca, né? E que Lúcia olhou pra ela e viu a forma dela, né? E que ela conversou com Lúcia, né? Aí falou que ela disse pra Lúcia, porque você sabe como é, né? Meu marido trabalha, né? E para poder me sustentar, né? Enquanto eu, tipo assim, como se vivesse para que ele bancasse ela, né? Só que eu percebi que Gabriela tava agindo dessa forma comigo, né? E eu fico observando com ela, né? Ela, como se ela estivesse achando que eu fosse assim, né? E eu fico observando ela um tempão, né? Só que Bela já tinha me falado que ela era assim comigo por causa de Danilo, né? E eu ficava observando, né? O porquê que ela era assim por causa de Danilo, né? E também teve a questão da mãe dela também, né? E Danilo, né? E Danilo, a família, né? Aí eu peguei e fiquei imaginando, né? Eu falei, o que será que não vai pro ouvido de Gabriela sobre mim, né? E eu explicando as coisas pra ela e ela tá confundindo as coisas, né? E eu ficava observando ela. Porque eu cheguei lá, aí eu falei pra Rick, né? Falei com Lúcia, a Lúcia olhou pra mim e disse que eu estava certa da forma como eu estava agindo, né? E que eu pedi pra conversar com o Rick, e aí quando eu entrei, né? A Lúcia ficou me observando, entrei no quarto de Rick e xinguei Rick todo, né? Você pensa que você como é? Que você. Eu não me lembro direito, não. Só sei que ela falou assim que você ama nós duas, né? Que foi que o Belial falou, menina, esse Rick ama muito vocês duas, entendeu? Aí ela pegou e falou, porque ama vocês duas, né? E como é que Denise erra dessa forma e que ele foi e deu as costas. E que ele tem que entender que ele é um representante e que ele é um líder, um dos nossos. E começou a dizer um monte de coisa, né? E que e que Denise age dessa forma com esse negócio de, né, carrão, roupa de marca, essas coisas. E eu fico observando. E eu dizendo, Gabriela deve ser lerda, né? Porque eu nunca trabalhei pra estar andando de roupa de marca e querer carrão, né? Isso é coisas que ela não tá compreendendo, as coisas que eu tô mostrando pra ela. E coisas que é passado pra ela através da mãe dela e através de Danilo, né? E eu ficava observando ela um tempão, né? Aí ela dizendo um monte de coisa, né? Um monte de situação, um monte de situação. E eu observando Gabriela, né? E se ela teve sentimento pro Danilo, piorou ainda. E eu observando.
Aí ela pegou e... Ou talvez a criação, né? Ela pensou que eu também fosse assim, né? Por causa de criação. E antes de acontecer isso, eu percebi que foi por causa dela, né? Que eu voltei e deve ter sido a orientação da mãe dela, que por isso que ela conversou com minha mãe e falou que minha mãe deve comprar um computador, né? Pra Rafinha. E eu fico observando que quando eu cheguei aqui, até o apartamento de Letícia, ela deu pra eu poder estar com Rafinha aqui, né? E conseguiu com o Paulo e um amigo um computador. E eu fico observando. E eu ainda falei assim, eu nunca fiz isso com a Gabriela. Eu nunca tomei a frente pra chegar pra mãe dela pra ter que gerenciar ou falar qualquer coisa do tipo em relação à vida dela. E ficar observando ela, né? E eu já tinha falado pra ela na casa de Gustavo que quando eu voltasse pra cá, eu ia me ferrar aqui, né? E eu ficar observando a Gabriela, né? Aí quando, que na época ela ainda falou assim, você vai se ferrar o quê? Tia Letícia te ajuda até a pagar a faculdade. Eu ficando pra cara de Gabriela. Eu falei, Gabriela, no início, minha mãe me ajudava. Depois eu entrei pelo FIES. Entendeu? Não é bem do jeito que você tá pensando, não. Né? Aí eu peguei e fiquei observando, né? E também pelo controle que ela tinha, né? Me ajudava até com Rafinha pra ter o controle. Por isso que Belial me pediu pra botar Rafinha na escola pública, né? E foi através da escola pública que ele fez uma prova e conseguiu, através de um grupo, que era advogados e padres, né? Que era de Santa Catarina, para conseguir uma bolsa de estudo para estudar no Colégio ISBA, né? E depois fazer faculdade com tudo ou privada ou pública, né? E fazer intercâmbio, né? Que minha mãe entendeu, se interessou e já queria tomar frente e botar a gente da família dela lá, né? Aí Rafinha acabou se desinteressando e não quis mais ficar, né? Eu me lembro muito bem disso. Tanto que antes dele conseguir esse negócio aí na escola pública, que foi aqui no Vale dos Lagos, né? Que foi uma prova que ele passou, foi aí que teve a questão do... Que ele fez uma prova do... Foi de uma escola, lá na Pituba, que era pra meia bolsa de estudo, né? E ele passou, tanto que o pessoal lá ainda disse assim, pô, ele é muito inteligente, ele conseguiu passar, né? Só que eu não tinha condições de pagar, né? E minha mãe falou também que não tinha. E Paulo também falou que não tinha, o avô dele. Aí Rafinha não pôde ficar. Aí depois que eles disseram, Bosch sofreu na escola pública deles. Aí ele conseguiu através disso, né? E eu fiquei observando, né? Só que depois teve várias situações em cima disso, né? Eu percebi as situações, né? Até em relação à minha mãe, entrar em contato com a moça lá responsável na época, né? E eu vi as intenções de minha mãe em tudo, né? Sempre passando por cima de tudo, né? Aqui ela faz no CAPS, né? Que ela queria botar até reiki e as coisas no CAPS, né? A pobreza e tudo, né? E eu fiquei observando, né? A atitude dela com esse pessoal. Aí eu fui e vi na época ela botando, né? As crianças da família tudo pra fazer. E Rafinha, mesmo terminando os estudos, fazendo faculdade, se tivesse que ter um intercâmbio, ela tirando. E vi ela tomando o lugar da mulher, entendeu? Aí eu fiquei observando Letícia. Eu falei, pô, por que minha mãe é assim? Ué, é uma pessoa difícil de lidar desse jeito, entendeu? E foi aí que Rafinha também já estava desinteressado. Pegou e me pediu para poder tirar. Eu fui conversar com a moça, né? Que era assistente social de lá, responsável pelo colégio que vinha aqui e tudo, né? Eu esqueci o nome do programa, né? Aí ela ainda insistiu. Aí eu falei, não, mas meu filho não quer não, né? Aí foi aí que ela foi, viu que, que mesmo insistindo não ia ter como, foi e tirou Rafinha, né? E o futuro de Rafinha que ia ter, deixou de ter, né? E eu fiquei observando, né? Aí depois que teve essa situação, aí depois dessa situação, que quando ele saiu daqui do Vale dos Rasos, que eu botei ele no Anísio Teixeira, né? Que não, eu tentei, não foi no, não, foi no começo, do Anísio Teixeira, que foi agora. Para matricular ele para essa escola, né? Eu tive que matricular no Anísio Teixeira, né? Pra vir pra essa escola aqui do Vale dos Lagos, que é em frente ao condomínio, né? Que atrás tem a Vila Marisa, onde passa a rugido de avião, né? Onde é a casa que eu vou ser, né, morta, né?
E foi aí que eu percebi essa situação dessa situação lá da casa do, do dia que eu fui matricular a Rafinha, que eu vi, né, Rick, que Rodolfo que mostrou, né. Aí eu vi as conversas, né, botando as conversas de Gabriela, eu vi as conversas de Gabriela comigo pelo WhatsApp, né, e eu ficava tentando entender. E eu alimentava o tempo todo as conversas dela, né, o tempo todo, né. Eu vi, aí teve essa situação que eles me pediram pra poder ajudar a Gabriela com a gravidez, né. Aí eu falei com tia Jandira, que é dentista, amiga de minha mãe, né, com a amiga dela, que é doutora Dolores, que não sei se ainda é, ela é diretora de lá do hospital Hiperba, né, que é a maternidade, para poder ajudar a Gabriela, né. Aí eu fui pra casa de Gabriela, aí mesmo eu estando lá, né, eu fui e observei, né, a questão de Gabriela em relação a. Inclusive, quando o Belém me pediu para poder ajudar a Gabriela com o Danilo, eu tava achando na época que era para eles terem algum relacionamento, alguma coisa do tipo, né? Depois que eu vim entender, passou muito tempo pra eu poder entender, que ela ainda falou assim: Gabriela não precisa de você. Eu falei: peraí, que eu fiquei sem entender o que era, né? E que uma vez o Rodolfo falou assim: Denise, ajude a Gabriela com Una, né? E eu falei: pô, se eu pudesse, eu ajudava muito a Gabriela com Una, né? É porque eu não tenho condições financeiras para poder ajudar. Que ele olhou pra mim e falou assim: eu sei que se você pudesse, você fazer muita coisa por elas. Eu falei: pois é, entendeu? É porque eu não tenho como, né? Só que eu não entendia, né? O que é, sei lá, o que é ajudar. Eu ficava sem entender as coisas, né? Aí foi aí que eu comecei a observar a situação de que eles me pediram para poder ajudar a Gabriela lá com o negócio quando ela fosse ter o bebê, né? Aí eu fui e eu vou explicar, né? Porque eu tenho que falar sobre a questão também, antes que eu esqueça. Que a Gabriela quis tirar a Lara, né? E eu tomei um esporro por conta disso, né? E que a mãe dela na época pegou e falou: você que ajudou, então você que resolva, né? E eu fiquei me perguntando: eu ajudei a Gabriela em quê? Se Rodolfo mandou a gente sair de lá e ela não quis e agiu dessa forma, e depois foi a própria mãe dela que orientou ela, né? Eu tenho que falar sobre isso, né? Eu tenho que falar também sobre a questão de ter ajudado ela, né? E o porquê. E muitas vezes eu ajudava ela, não era nem porque eles me pediam, era por causa dos sentimentos que eu tinha por ela e por ter sido, né? Ter sido não, ser muito amiga dela, né? Eu não fui amiga dela, eu sou amiga dela, né? E, e por sentimento, né? Quando eu disse pra ela: Gabi, eu não gosto de você, eu amo você, né? E amo muito Luna, né? Não foi de boca pra fora, né? E gosto muito da mãe dela. Apesar de tudo, eu gosto muito da mãe dela, né? E falar sobre essa situação, né? Falar da visão em relação que ela falou, né? Que eu sou muito amiga de Rick, né? E que eu entendi. E falar de 2014 que eu fui pra casa de Felipe, né? Que eu entrei com análogo lá, né? Dos rankers, um anjo. E aqui, em 2013, que Belial apontou pro computador e falou: muita mentira, muita fofoca, muita falsidade, né? Felipe sabe que você não é qualquer uma, né? E que eles mostraram pra mim, né? Quem tava aqui e mostrou pra mim até o anjo da personificação da mão direita que tava aqui também. É porque eu vou ter que fazer outro vídeo para poder ir na sequência, porque eu não vou falar, né, o 2014 todo, 2013 todo, né? Não, eu só vou falar os pontos mesmo do que aconteceu sobre a questão da minha história e tem que falar da espiritualidade porque é o que me mostrando desde muito tempo, né? Para poder entender até chegar 2021.